E se eu te falar que se você não treina, você está ficando para trás em vários aspectos, inclusive espiritualmente. Fala pessoal, aqui é o Thiago. Eu estou tentando trazer para vocês essas semanas aí alguns vídeos sobre a relação entre a fé e o exercício físico, a vida de piedade e se movimentar, movimento, tá bom? Esportes e afins em geral, tá bom? Então, se você ainda não assistiu o vídeo anterior, eu sugiro que você para agora, vai lá, assiste o outro, depois você volta para esse aqui, tá bom? O vídeo anterior vai trazer uma base muito boa para você entender tudo que a gente está falando nesse vídeo aqui, tá bom? E se esse conteúdo aqui tem te ajudado, eu já peço para você deixar o seu like aqui, você se inscrever no canal se você não é inscrito ainda, você comentar aqui o que você está achando aqui e fazer perguntas também, pessoal. Eu gosto de responder perguntas, o pessoal costuma mandar no meu Insta, às vezes eu faço em forma de vídeo ou, dependendo do tema, a gente faz até um vídeo mais longo e aí coloco aqui no canal que a sua dúvida pode ser interessante para outras pessoas também, tá bom? Vamos lá, no vídeo anterior eu expliquei um pouco sobre a relação que tem a vida de piedade e a fé, explicando um pouco sobre a visão. Nossa, o vizinho tá arrastando coisa aqui em cima, mas é assim mesmo que a gente faz vídeo como se estivesse ao vivo aqui, pessoal. O vizinho deve estar arrumando alguma cama, algum sofá, alguma coisa assim. Vamos lá. Essa temática é bastante ampla e esses são os meus campos de estudo, tá bom? Eu sou formado tanto em teologia quanto em educação física e estou me aprofundando agora um pouco mais em teologia, estou fazendo mestrado pelo Mackenzie, pelo CPAJ, tá bom? E tenho me aprofundado tanto em um assunto quanto no outro, tá bom? E olhando para um texto que eu acho que esse deve ter sido o texto que eu mais estudei na minha Bíblia, porque eu costumo relacionar isso com o karatê, que é a atividade que eu dou aula, inclusive, e pratico já há uns 15 anos. Então, se você tem interesse também em conhecer um pouquinho mais, tem um outro vídeo aqui explicando um pouco sobre a filosofia do karatê. Eu quero me aprofundar ainda mais para frente sobre esse tema, mas ainda não é o caso de hoje. Hoje a gente vai trabalhar um pouco só da temática por trás disso tudo, de porquê, qual é a motivação da gente praticar algum exercício e qual a origem bíblica disso e por que, se é que a Bíblia diz alguma coisa sobre essa temática. Eu digo porque já, sim, a Bíblia diz. Tirando aqueles textos lá que Paulo fala que o exercício físico tem o seu valor, mas exercitar-se na piedade é bem melhor, que eu já falei no vídeo anterior, tá bom? A gente vai falar sobre outro texto aqui, que é muito interessante pra gente nesse sentido, tá bom? Se você tiver com a sua Bíblia aí perto, se quiser abrir, ou não, tudo bem, eu vou ler aqui de qualquer jeito. Segunda carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 3, ele diz assim: pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou que nos chamou para a sua glória e virtude. Aí, já pulando direto pro versículo 5, ele diz assim: por causa disso, concentrando todos os esforços de vocês, acrescentem à fé de vocês a virtude você acrescenta o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, a piedade, a fraternidade e a fraternidade o amor, porque essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem inativos e nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero te falar alguns pontos aqui sobre essa temática. Vou até puxar outra versão da Bíblia aqui, que eu tenho outra rabiscada, que minha Bíblia de presbiteriano raiz, toda rabiscada. Pessoal, esse texto ele está tratando de uma coisa bem específica para um público que conhecia bem essa noção entre trabalhar tanto a mente quanto o corpo. Uma filosofia que estava muito em alta na época de Pedro era justamente a filosofia estoica, lá em Atos 17, se eu não me engano, Paulo vai debater com alguns filósofos que são dessa linha lá em Atenas. E essa filosofia se espalhou de uma forma muito grande pelo mundo romano, de modo que
a maioria dos romanos pensava nessas qualidades aqui que Pedro está tratando. E essas cartas dele está escrevendo para o povo ali em Roma. Se você olhar um pouco do contexto de como a carta foi escrita e a época que as cartas de Pedro foram escritas, você vai ver que foi um período bem complicado ali para ser um cristão na época de Roma. Mas a gente não vai ficar nesse assunto. A gente vai olhar para essas qualidades aqui que Pedrão está falando aqui, tá bom? Primeiro, no versículo 3 aí, no versículo 4, Pedro vai falar que Jesus chamou a gente para a sua própria glória e virtude. Ou seja, glória e virtude são duas coisas que existem no caráter de Deus, que a gente deve glorificar Ele por isso. Virtude vem de uma palavra lá do grego, que foi traduzida depois para o romano como virtus, que significa excelência no âmbito moral, ou uma série de fatores combinados que fazem com que a pessoa seja um exemplo excelente de vida, uma pessoa virtuosa, certo? Então, no versículo 5 ele vai dizer: reúnam toda a diligência que vocês têm para poder associar a fé de vocês com, primeiro, a virtude. Então, como é que a gente faz para associar a nossa fé à virtude? Primeiro, você reunir toda a sua diligência. Sabe o que é diligência? Diligência é aquele trabalho dia após dia. Diligência, ela está junto com a disciplina, mas a diligência, pensa no trabalho, por exemplo, de um cara que tira leite de vaca, enfim, para qualquer motivo. Se ele vende o leite, ou se ele faz queijo, ou qualquer coisa. Ele precisa todo santo dia ir lá tirar o leite da vaca, porque se ele não tirar o leite da vaca, a vaca morre, o leite empedra, a vaca pega uma infecção e ele vai acabar sem a fonte de renda dele, que é a vaquinha que ele não tirou o leite, entende? Então esse é o trabalho diligente, um trabalho dia após dia, com esforço repetitivo e de novo, e de novo, e de novo. Então, por isso que o pessoal fala que fazendeiro não tem final de semana, é porque ele tem que trabalhar de modo constante. Todo dia ele tem que fazer as mesmas tarefas e ele tem que trabalhar, porque se ele não fizer essas coisas, vai desandar todo o processo ali, todo o trabalho dele. Então, você reunir toda essa diligência é que você vai conseguir trazer a virtude, a excelência moral para dentro da sua fé, certo? Então, você vai associar a sua fé com a excelência moral. E um negócio interessante, fica aqui uma exortação para você. O pessoal que defende a filosofia estoica, não sei se você já deve ter se deparado com isso por aí, mas na internet está cheio de gente que tem carregado uma excelência moral, uma vida assim, moralmente excelente, mais do que muito crente por aí. Então, se você é um desses crentes que tem vivido uma vida desregrada, que não dá exemplo para ninguém, que não tem virtude, que não tem caminhado em excelência moral, você tá errado, entendeu? Desculpa o tom duro, não, na verdade, desculpa não. Tá certo isso aí, você que tá fazendo isso tá errado e você precisa se consertar, entendeu? Sou um mero profeta do óbvio, tô só falando o que o texto tá dizendo. Quando você associa a sua fé com a virtude, você já é uma pessoa que as pessoas vão olhar e falar assim: caramba, quando eu crescer eu quero ser igual a ele, entendeu? Essa pessoa, ela, dentro do ambiente que ela tá, ela consegue ser uma pessoa diferente, porque as pessoas olham e falam: pô, esse cara ele vive de um jeito diferente que não é o meu, desregrado desse jeito aqui. Interessante, eu vou trocar uma ideia com ele sobre isso. E aí você tem uma excelente oportunidade de comunicar o evangelho de forma clara, porque você está associando primeiro a virtude, a excelência moral, a coisa que as pessoas veem, ou seja, você está dando um bom testemunho, as pessoas vão olhar de fora e você vai ter uma oportunidade de comunicar de forma clara a fé que você tem, por meio da virtude que você tem demonstrado, certo? Segunda exortação que eu quero deixar aqui com você, que é o segundo ponto aqui que Pedro vai associar. A virtude você associa com o conhecimento. Meu irmão,
Se você é crente, você não pode se dar o luxo de não estudar, cara. Crente tem que ler, mano. Deus deixou isso aqui, um manual todinho escrito para você crescer. Cara, tem tanta sabedoria escrito nisso aqui, e eu já falei isso em outros vídeos também. Se você não viu os outros vídeos sobre a Bíblia, pega e assiste isso aí e leva para sua vida, porque isso vai transformar a sua vida. Estou aqui trazendo um conteúdo de qualidade para você, simplesmente para te ajudar a crescer na sua caminhada, a explicar às vezes um texto bíblico que ficou meio nebuloso, alguma coisa ou outra. Mas se você não pega e não estuda e não lê, Oséias 4,6 fala que meu povo padece porque falta o conhecimento. Ou seja, se você não conhece as coisas, você vai padecer, cara. Você vai se perder, entendeu? Você precisa estudar. Não pode se dar o luxo de só ficar no corre, só trabalhar. Arruma um tempo, falta de tempo, na verdade, é falta de prioridade. Isso eu já falei em outro vídeo também. Se você não estuda, você tá errado também, tá bom? Nossa, esse vídeo tá ficando muito pesado, eu tô gostando. Terceiro ponto primeiro, associar sua fé com a virtude, depois com o conhecimento. O conhecimento você vai linkar ainda com o domínio próprio. Essas coisas aqui são que nem um fruto do Espírito. Você imagina uma tangerina. Tangerina, você abre ela, tem vários gominhos, e dentro dos gominhos aí tem outros gominhos, entendeu? É mais ou menos essa a ideia. A virtude, o conhecimento, o domínio próprio, a disciplina, o autocontrole. Então, eu tenho falado bastante também sobre as artes marciais, e as artes marciais, elas trazem essa carga de disciplina, de autocontrole muito maior. Coisa que você pode até ter em outros esportes, mas nas artes marciais você não vai... igual às artes marciais, tratado de forma específica, você não vai ter, tá bom? Terceiro é o domínio próprio. Quarto é a perseverança. Você vai ver que quando você começa a praticar um esporte com uma certa regularidade, com uma certa diligência, você vai ter na sua vida um pouco mais de perseverança. Não, você vai falar, não, só mais um pouco, eu consigo, só mais um pouquinho, eu vou me esforçar para fazer um pouquinho mais. Isso é a perseverança. E também a gente entende que dentro da nossa caminhada em piedade, a gente precisa dessa perseverança para a gente conseguir ler, a gente conseguir estudar, a gente conseguir crescer cada dia mais. Uma das coisas mais específicas que precisa, assim, que precisa da nossa atenção em relação a isso é justamente ter uma vida de oração. Isso exige muita perseverança. Não é fácil, cara. Não é fácil do mesmo jeito que sair para correr ou sair para treinar na academia não é fácil. Você não acorda todo dia querendo, igual o vídeo do Dr. Drauzio Varela lá, eu não acordo todo dia com vontade de correr, falando, oh, nossa, vontade de sair daqui correndo 6 horas da manhã. Mas isso tudo vai refletir na sua vida como um todo. Se você é uma pessoa que não se esforça para nada, que tudo é alto, longe, difícil, você não tem perseverança para fazer nada. Menos ainda você vai ter para estudar, para ser uma pessoa melhor, para ter disciplina para tratar das coisas, porque são coisas que você vai construindo. Imagina um bloquinho de Lego, uma coisa depois da outra, em cima da outra, coisas que vão sendo acrescentadas cada vez mais, que vão formando o todo, que é essa vida virtuosa, certo? E o próximo ponto é justamente a piedade, essas coisas todas, e até agora ele está falando sobre a sua relação interna, você construir isso com você mesmo, essas qualidades que você vai acrescentando cada vez mais, vão aumentar e melhorar a sua vida de piedade. E a sua vida de piedade, você acrescentando ainda a fraternidade, que também falei no vídeo anterior sobre a questão da comunidade, de você conhecer pessoas, de você estar junto, isso vai melhorar também, porque ali você tem a possibilidade de formar amizades muito boas, inclusive na sua igreja, sei lá, a sua igreja tem um grupo de corrida, alguma coisa desse tipo, você tem a possibilidade de estar em comunhão com seus irmãos ali, entende?
E outra, Deus não criou a gente para ser ilha. Deus criou a gente seres sociáveis, seres que, independente do que aconteça, se reagrupa de novo e começa a formar um bando, um vilarejo, uma vila, uma cidadezinha, enfim. É a tendência natural do ser humano, porque Deus criou a gente desse jeito. A fraternidade é o que vai ligar a gente um com o outro. E com a fraternidade você acrescenta ainda o amor, amar o próximo como a si mesmo. Foi Jesus que disse, certo? Essas coisas todas, Pedro vai dizer aqui no versículo 8, existindo em vocês e aumentando em vocês, vão fazer com que vocês não sejam inativos e nem infrutíferos, porque a gente sabe também que se você é crente e você não mostra frutos da sua fé, você está errado também. A sua fé, Tiago vai falar, que ela precisa demonstrar os frutos de que você é realmente salvo, certo? E é isso que Pedro vai dizer aqui. Você tendo todas essas qualidades, vai garantir que você não seja uma pessoa infrutuosa, uma pessoa estagnada, uma pessoa medíocre. Se você tem uma vida medíocre e você está tentando mudar isso, começa lendo aqui e começa tentando colocar essas qualidades aqui que eu falei, que Pedro está falando aqui nesse comecinho da segunda carta. Começa a colocar essas qualidades na sua vida para você ver como a sua vida vai começar a melhorar em todos os sentidos, tá bom? Versículo 9, porque aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus pecados antigos. Ou seja, mais um ponto também. Todas essas qualidades vão fazer com que você viva uma vida longe do pecado. E a gente, como cristãos, a gente entende que a gente ainda continua sob a influência do pecado, porque essa é a nossa natureza pecaminosa, infelizmente, e até o dia que Jesus voltar e libertar a gente de vez desse negócio, dessa praga, literalmente, a gente vai continuar desse jeito, a gente vai ter que conviver com isso, e é isso que faz a nossa vivência ser interessante, a gente se manter longe do pecado. Só que a gente não vai fazer que nem, sei lá, os monges, a pessoa da época lá do monasticismo, e se isolar do mundo inteiro para tentar de algum jeito se manter longe do pecado, porque não é desse jeito que a gente faz. Se isolar não vai adiantar muita coisa, porque você vai continuar tendo a sua mesma natureza. O que você precisa fazer é lutar diariamente com diligência para conseguir juntar essas coisas, porque essas coisas elas vão fazer com que você se mantenha longe do seu pecado também. Se você tem aquele pecado de estimação, não vou nem citar aqui, porque você sabe do que eu estou falando. Isso tudo, todas essas qualidades morais aqui que ele tem falado, de virtude, de conhecimento, de domínio próprio, de perseverança, tudo isso vai ajudar você na sua vida e na sua luta contra o pecado, tá bom? Pessoal, se ficou alguma dúvida, alguma ponta solta, eu queria que você realmente me perguntasse aqui, comenta, por favor. Me manda lá no Instagram, qualquer coisa eu faço um vídeo explicando esse vídeo aqui. E se você quiser eu me aprofundo ainda um pouco mais nesse texto aqui, mas realmente é isso aqui que Pedro vai trazer pra gente. E cara, esse é um texto muito rico mesmo, muito cheio de informação e cheio de coisa que vai acrescentar muito na nossa vida, na nossa prática, tá bom? Vocês estão vendo que os vídeos estão ficando um pouco mais longos aí, mas é porque eu tô tentando expor o máximo possível de ideias, mas por 20 minutos eu sei que é bastante coisa. Acelera o vídeo aí pra melhorar, se você quiser, mas eu já tô falando bem rápido aqui. E se você quiser ainda eu explico um pouco mais essas coisas, é só me mandar uma mensagem e eu vou ficando por aqui. Não se esqueça, se esse vídeo ajudou você, se inscreve aqui no canal, compartilha com todo mundo, manda para aquele seu amigo que está parado, está vivendo uma vida medíocre, devagar, ruim, tudo é alto, longe, difícil, mas se você gosta dele, você é amigo dele, manda esse vídeo para ele se espertar, principalmente se for crente. Se for crente de verdade, vai compartilhar esse vídeo aqui. Então,
Deixa o seu like aqui se você gostou desse conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e vou ficando por aqui, pessoal. Deus abençoe vocês. Tchau!